Coleus. No vídeo de hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre essa linda planta muito popular, de fácil cultivo, de fácil propagação, que dá um colorido majestoso no jardim sem precisar da floração. Os Coleus têm o nome científico de Solenostemon scutellarioides, um nomezinho bem complicado de se falar. Eles devem ser cultivados na luminosidade de sol pleno ou meia sombra. Isso vai depender muito aí do local de cultivo, do clima onde ele é cultivado, porque ele precisa de uma intensa luminosidade para manter a coloração de suas folhas. A mesma planta, em luminosidades diferentes, elas vão apresentar colorações diferentes. Essa coloração ela é intensificada pela luminosidade. E sombra não é indicado para essa planta por conta justamente dessa coloração, da pigmentação de suas folhas. Fora que na sombra ela fica muito suscetível a pragas. Então, sol pleno ou uma meia sombra é o ideal para ela. A rega deve ser frequente, porque é uma planta aí que murcha com muita facilidade, principalmente quando está cultivada a sol pleno. Ela vai precisar de rega frequente, às vezes até 2 vezes ou 3 vezes por dia, vai depender aí muito do clima, né, e do local, do tipo de vaso, do local onde ela é cultivada. Então, observe sempre o substrato e mantenha ele sempre úmido. Essa rega sempre vai depender aí do local onde a planta é cultivada, mas para saber se ela precisa de rega, muito simples, ela murcha com muita facilidade. Murchou, tem que regar. Então, o ideal é nem esperar a planta murchar, é regar com frequência. O substrato ideal para ela, um substrato rico em matéria orgânica, bem adubado para ela poder se desenvolver bem. Ela é uma planta aí, de cultivo anual, porque com o passar do tempo ela fica feia. Após a floração ela costuma ficar bem feinha, então é bom fazer o replante após essa floração. Então capricha aí no substrato, um substrato rico em matéria orgânica para ela poder se desenvolver bem. Eu gosto de misturar esterco de gado na terra do plantio, e aí ela fica nesse substrato adubado até o próximo replante. E eu gosto de replantar 1 vez por ano. A poda, eu gosto de fazer a poda de limpeza, né? Tirando ali algum galho seco, alguma folhinha velha. Gosto de fazer a poda também nas flores, né? As flores dela não são ornamentais, o bonito dela são as folhas. Então eu gosto de tirar as flores, que é para preservar a planta bonita por mais tempo, né? E a poda também é uma maneira de propagar. Você pode pegar os galhinhos que você podou, plantar, e ela vai dar origem a novas mudas, né? Essa reprodução dela é feita pelas sementes, né? Se você quiser deixar a sua florir, ela vai florir. Após a floração, você terá sementes, e essas sementinhas jogadas na terra, elas já germinam com muita facilidade. Porém, quando se planta de semente, é impossível saber qual cor vai nascer, porque a semente é o resultado do cruzamento de espécies ou variedades diferentes. Então pode nascer uma planta completamente diferente da que você tem, né? Para fazer mudas idênticas à planta mãe, escolha a reprodução por estaquia de caule. É muito fácil, qualquer galhinho que você tirar da planta e colocar diretamente na terra, ou colocar para enraizar em água, vai dar origem a uma nova muda idêntica à planta mãe. Sobre o uso paisagístico, ela fica linda em vasos, em canteiros, formando bordaduras, maciços, forrações. Elas podem crescer aí até 1 metro de altura, mas você pode manter a poda e deixar elas menores. Tem umas variedades que ficam menores também. Então, são inúmeras, é difícil falar a ID de cada variedade, porque a mesma planta, né, se modifica de acordo com a luminosidade, mas é uma planta aí
excelente para dar um colorido no jardim, sem precisar das flores, né? Muito bonita realmente. Como eu falei, cultivada num local com uma luminosidade inadequada, ela fica muito suscetível a pragas. Então, observe sempre a sua planta, se ela não está sendo atacada, ela dá umas praguinhas, tipo cochonilha, bem branquinha, e isso costuma matar a planta, se for uma grande infestação. Eu gosto de aplicar calda de detergente, né? Diluir uma colher de detergente, pode ser qualquer detergente, aquele que você tem aí na sua casa, uma colher de detergente diluída em 1 litro de água e borrifar na planta, em todas as partes atacadas pelas pragas, ao final do dia. Não faça isso com sol quente não, porque queima a planta. Qualquer produto que você for utilizar para combater pragas aí nas suas plantas, faça o combate depois que o sol se pôr, para não prejudicar aí a planta, né? Porque qualquer produto, seja ele químico, seja ele natural, seja uma mistura caseira, qualquer uma, faça a aplicação depois que o sol se pôr, para evitar de queimar a sua planta. E a adubação, use o adubo da sua preferência, sendo natural ou sendo químico, não importa, use aquele que você tem mais acesso. Importante, se você for usar adubos químicos, siga a instrução do fabricante do adubo que você está utilizando e respeita a recomendação ali, porque adubo demais mata. Se for adubo orgânico, aquele adubinho que você tem aí na sua casa, casca de legumes, composteira, terra de composteira, casca de ovo, pó de café, tudo isso são adubos ótimos, mas use sempre na quantidade ideal, porque mesmo sendo natural, se for em excesso, pode matar a planta. Como tudo, nada excessivamente é bom. Ela gosta de rega frequente? Gosta, mas ela não vai gostar de encharcamento nas raízes, e isso pode apodrecer as raízes da sua planta e levar ela aí a morte. E adubo também é a mesma coisa. Adubo demais pode matar, mesmo sendo adubos orgânicos. Então, tudo aí bem moderado mesmo, para que a planta se desenvolva bem. Observe sempre a sua planta. Você que vai determinar o momento melhor de regar, de adubar, de podar, de replantar. É sempre observando a planta que a gente vai ter aí essa noção, né, do melhor momento para tudo, para manter aí a sua planta linda. Enquanto ela estiver bonita, tá ótimo. Começou a ficar feia, é a hora de dar as manutenções